será enviado, ok? Então, a gente sempre começa com um autodiagnóstico, ter uma visão geral aí da organização. E depois entramos aí nas atividades práticas de projeto, certo? Que a gente divide aí, né, nossa jornada em 3 grandes etapas, tá? Uma primeira etapa aí de levantamento, que é entender todo o contexto aí do ciclo de vida de dados aí, dos processos dos clientes, tá? Então, identificar todas as atividades de tratamento de dados aí para se fazer um diagnóstico. Análise, então, aqui entra a parte de gestão de riscos, nessa segunda etapa, e correções de gaps, tá? E, por fim, aí, todo o planejamento da implantação, com definição do DPO, tá? E estruturação de todo o plano de ação que vai fazer parte do programa aí de privacidade da empresa, ok? Então, entrando aqui em detalhes de como funciona, né, um projeto aí de adequação, né? No início, a gente sempre começa aí com um kickoff até para alinhar escopo, tá? Como eu falei, a gente precisa, né? Nós sabemos que os recursos são finitos e as sanções, né? Elas já podem ser aplicadas desde agosto. Então, aqui a gente sempre busca priorizar, né? A gente faz um alinhamento inicial para priorizar onde estarão centradas aí as atividades, né? Pensando aí em quais processos ou quais setores possuem maior risco dentro da organização, né? Então, a gente faz esse alinhamento inicial para, na sequência, já começarem as atividades práticas, tá? Então, a gente começa com uma capacitação básica em LGPD, então aqui ela é básica, mas trata de todos os princípios, todas as bases legais, dá um parâmetro geral do que se pode ou não pode fazer com dados pessoais, tá, dentro da LGPD, tá? Então, aqui é um treinamento feito aí, a gente orienta, né, se fazer esse treinamento para todos os colaboradores, tá, pessoal? Então, a gente precisa capacitar, né, todos os colaboradores, né, e de preferência, né, ter aí alguma avaliação e o termo de aceite, a confirmação de que aquele colaborador foi capacitado e conscientizado sobre a LGPD, tá? Isso é um instrumento muito importante de defesa, tá? Então, você mostrar aí que seus colaboradores estão, de fato, capacitados e sabem o que é LGPD. Se caso acontecer algum incidente, né, relacionado a isso dentro da empresa, você vai ter os meios ali para mostrar que não, né? Nós capacitamos todo mundo, né? Aqui, né, está o resultado das avaliações de todo mundo, né? Então as pessoas estavam capacitadas, sabem o que estão fazendo, sabem a importância disso, tá? Então é muito bom vocês terem isso dentro da empresa. E claro, esse treinamento, né, ele está disponível para todo o onboarding. Então sempre que uma pessoa entra na empresa, já desde o início, né, ministrar o treinamento para ela. E é importante ter reciclagens também, certo? Dentro do nosso trabalho, a gente faz esse treinamento online, né? Ele fica gravado e é disponibilizado para a empresa estar reutilizando. Após aí o treinamento, nós vamos aí para a parte, entramos aí mais nos levantamentos, tá? E começamos aí com a identificação aí de todo o inventário, né, de ativos e bases de dados, bem como entidades envolvidas aí nos processos de vocês, fornecedores, parceiros, né, que acabam sendo envolvidos aí em algum processo. Então, construímos aí um inventário de todas as partes envolvidas, sejam ativos ou sejam empresas, fornecedores, tá? Que vão acabar entrando aí, armazenando ou processando dados. Ok? Na sequência, né, tendo aí os ativos, né, todos esses ativos identificados, aí sim vamos para a parte de, bom, vamos mapear aí os processos de tratamento de dados de vocês, que são as atividades, né? Então, e daí, naqueles lugares onde foram priorizados, né, lá no kickoff do projeto, aí pensando, né, como vocês podem colocar isso na prática, tá? Aqueles processos com mais risco, ou áreas com mais risco, né? Então, vamos identificar esses processos e vamos mapeá-los, né? Com viés aí, com a visão de ciclo de vida de dados, né? Então, identificar quais são os pontos de coleta para aqueles dados, né? Quais são os processamentos realizados, compartilhamentos, né? Qual ativo armazena e processa aquele dado, aí eu puxo dos ativos que foram identificados na etapa anterior, né? Com quais parceiros ou fornecedores eu compartilho isso, eu puxo de lá também, e começo a montar todo o meu mapa aí de tratamento de dados para cada processo, tá? E aí, nesse trabalho, a gente já vai identificando algumas coisas ali que podem ser não estar adequadas, né? Então, inclusive, quais são os dados coletados, né, em cada processo e qual é a finalidade daquele processo. A gente já começa a verificar se há alguma divergência ali, né,
entre o que eu coleto e o que eu preciso de fato coletar, né? E por fim aqui, né, já entrando numa parte mais tecnológica, nós fazemos o diagnóstico de vulnerabilidades para alguns ativos de vocês, alguns servidores, né, ou banco de dados, inclusive o site, né, ou o diretório online onde vocês armazenem arquivos, né? O que esse diagnóstico faz? Ele simula vulnerabilidades nos ambientes de vocês, né, como se fossem invasões, certo? E traz diversas recomendações de melhorias aí que vocês possam aplicar nos ativos, né? Ou muitas vezes coisas simples, né? De atualização de algum recurso de segurança, né? Então, a gente utiliza aqui a solução da Tenable, tá? Que é a referência nesse tipo de diagnóstico, referência global, tá? E ela traz aí muitas vezes, mais de 1.000 recomendações, claro, muitas leves, mas a gente sempre foca naquelas críticas que precisam ser corrigidas a nível de tecnologia nos ativos, que tratam ou armazenam dados pessoais. E esse relatório fica disponível, né? Claro, a gente cadastra ele lá na frente como risco, né? E ele fica disponível aí para tomada de ações dentro da empresa, tá? Aqui é um ponto importante, né? Claro, porque já começa a mostrar que nós não estamos passivos, né? Se existe alguma vulnerabilidade que possa abrir alguma porta para sequestro de dados, por exemplo, né? Nós já mapeamos isso, né? Então, isso vai estar registrado e, eventualmente, vão ter ações, né, para correções, né? Então, se houver algum momento algum sequestro de dados, não, né, nós sabíamos que esse risco existe, nós executamos aqui ações de mitigação, né, na minha infraestrutura de TI, né? Mas, olha, né, existem vulnerabilidades sendo criadas a cada hora, né, no mundo. Então, mas vocês não estão totalmente passivos, certo? E aqui só como exemplo, por fim, né, vocês conseguem ter uma visão geral aí de todos os processos de tratamento de dados que possuem dentro da empresa e quais são os dados coletados, onde são armazenados, né, quais são os ativos, né, e qual é a segurança desses ativos. Quando a gente mapeia ativos, tá? Se eu esqueci de comentar, a gente já busca aí identificar quais são os requisitos de segurança, né, as melhores práticas de segurança da informação, como controle de acesso, autenticação por 2 fatores, por exemplo, firewall, coisas assim, que aqueles ativos possuem aplicados a eles, né? Então, se não possuem algum recurso importante, alguma prática importante de segurança aplicada, né, ali já tem uma facilidade, a gente traz isso também como, né, como risco, tá? Para vocês. Então, vamos para a segunda etapa, né? Que a gente começa aí, né, as análises voltadas para a gestão de riscos. Então, além de trazer as vulnerabilidades para cá, a gente identifica possíveis riscos nos processos de vocês, tá? Que muitas vezes não tem muito a ver com tecnologia, mas sim com práticas adotadas dentro da empresa, tá? Muitos riscos de gestão, inclusive, tá? Nós, juntos com o cliente, né? Isso é algo que vocês podem fazer aí. Construir a matriz de riscos de vocês, então identificar os riscos em cada processo, conversar com gestores, né? E os executores de processo, identificando os riscos ali que possam ocorrer voltados para a segurança da informação e privacidade de dados, tá? Como acesso indevido e outros, né? E avaliar esse risco, né? Qual a probabilidade de ele acontecer e qual o impacto, né? Caso ele ocorra, tá? Aqui depois o Adriano vai mostrar a ferramenta da OneTrust possui aí um módulo bem interessante que nos ajuda a fazer todo esse tracking de risco, tá? Então, é importante ter isso mapeado, tá, pessoal? Mostrar que vocês identificaram os riscos, avaliaram, estão, né, traçando planos aí de mitigação ou eliminação deles, tá? Vamos seguindo, né? Nós vamos para uma etapa de gap, tá? Então, nós vamos olhar todos aqueles processos mapeados, tá? E, de fato, né, olhar item a item, né, onde nós não estamos atendendo aí aos princípios da lei, né? E onde nós não conseguimos, de forma geral, na empresa, atender os direitos aos titulares, tá? Quais são aí os gaps legais aqui que nós precisamos corrigir, né? E já vamos montando toda a recomendação detalhada do que precisa ser feito, tá? Para a correção daquele gap. Seja, né, eliminação de dados, como, por exemplo, lá no processo, algum processo, por exemplo, X, né, que foi mapeado, né? Alguns dados vocês precisam eliminar, porque eles não são necessários para a finalidade do processo, tá? Então, todas essas recomendações aí para trazer mais segurança para a empresa, tá? É importante ter esse olhar, tá?
Aqui seguindo, nós vamos para uma etapa aqui de políticas, termos e contratos, tá? Então, a gente faz um workshop junto com aquela equipe jurídica, né? Sobre adequações aí em políticas, termos e contratos, trazendo melhores práticas, como, né, fazer adequação de contratos com fornecedores, clientes, né, com os meus colaboradores, né? Quais são as políticas importantes que eu preciso implantar na empresa, tá? Então, aqui tem um workshop disso, e, claro, nós também podemos ajudar na elaboração, né, e operacionalização dessas políticas, tá? E também revisão dos contratos, tá? Por fim, aqui nós trabalhamos na operacionalização da gestão de pedidos do titular. Então, aqui é criar o processo para poder atender aos direitos dos titulares, tá? Então, de uma forma padrão, nós fazemos isso, né, por meio de mapeamento de processo, nós mapeamos o processo junto com a equipe de vocês, com quem vai fazer o atendimento, tá? Quem vai receber o atendimento. Documentamos esse processo, né, todas as atividades, como devem ser feitas, o que precisa ser feito em cada situação, tá? E ajudamos a operacionalizar os formulários para receber esses pedidos, ok? Aqui, né, como eu comentei, dentro da OneTrust já possui uma ferramenta aí já de ITSM que pode ajudar a fazer tudo isso, inclusive com fluxos automatizados aí para tratamento dessas solicitações e incidentes, né? Ok. Seguindo, né? Aqui só uma visão geral de riscos, né? Nós sempre trabalhamos com risco apurado e risco residual, né? O risco residual é o risco que vai começar a diminuir ao longo do tempo, né? Na medida em que vocês vão implantando soluções aí de mitigação ou eliminação de risco, né? E reavaliando aquele risco, né? Então, o residual vai acabar sendo menor do que o risco apurado, o risco inerente, que a gente chama, né? Que é o risco, vamos dizer assim, bruto, né? Da organização, caso eu não implante nenhuma medida, né? De correção, tá? Só lembrando, né, eu estou mostrando alguns dashboards aqui, mas esses aqui não são os dashboards que existem dentro da plataforma da OneTrust, tá? Lembrando que a adequação da LGPD ela pode ser feita, né, com ou sem uma ferramenta de gestão, né? Quando a gente faz isso sem uma ferramenta né, específica para gerenciamento da LGPD, a gente tem aí os dashboards mais nesse formato aqui. Por fim, nós vamos para a última fase, né? Então, aqui, né, dentro da nossa metodologia, é a última etapa, último, né, tempo limite aí para se fazer a formalização do DPO, né? Então, aqui a gente ajuda no treinamento do DPO, na publicidade do DPO, né, para o público externo, tá? E todos os repasses sobre a metodologia para ele, tá? Então, o que a gente indica é que o futuro DPO já vem acompanhando o projeto desde o início para ir absorvendo conhecimento. Fazemos a elaboração do relatório de impacto, tá? Então, aqui lembrando que é importante ter isso pronto para os processos mais críticos, tá? Então, a gente tem aqui formas de priorizar isso, para qual processo eu vou ter um relatório de impacto bem elaborado, tá? Completamente elaborado, né, no caso. Então, um processo como, por exemplo, quando eu trato um dado pela base legal de legítimo interesse, né? Esse processo eu preciso, porque a LGPD, né, vê isso como um processo de risco, tá? Ou se possui dados sensíveis, eu preciso, né? Então, algumas situações a gente ajuda a definir isso e priorizar dentro da empresa, tá? Para outros processos, como a empresa já fez todos os mapeamentos, né, anteriormente, já mapeou todos os riscos daquele processo, possui tudo estruturado, né, em havendo alguma solicitação aí da autoridade nacional para algum processo específico, né, basta juntar os bloquinhos, né, e encaminhar aí o relatório de impacto. Tá? Planos de ação, então aqui a gente elabora todo o plano de ação, tá? Para operacionalizar todas as ações de correção, né, de correção de gaps, de mitigação de riscos, tá? Dentro do programa de privacidade da organização, tá? Lembrando que existem aí ações de adequação que podem ser questões rápidas de fazer, apenas né, algum ajuste de eliminação de dados ou documentação mesmo, né, elaboração de documentação para dar transparência, né? E podem também algumas recomendações gerar projetos aí mais longo, que a empresa terá que dar continuidade, como alguma reestruturação tecnológica, alguma revisão de processo, né, mais ampla, tá? Então, aqui fica todo o plano aí de privacidade para mitigação de riscos já formalizado. E, por fim, aí o encerramento de projeto, porque no final, depois, todo esse programa de privacidade com o plano de ação e a gestão de riscos vai se tornar um grande, né, PDCA, um grande ciclo dentro da empresa que o DPO vai ter que estar rodando, tá, de forma contínua. Ok?
E aqui entra um ponto interessante também, importante se comentar, que a gente chama do privacy by design, né? Então, é privacidade desde a concepção dos processos, né? Então, isso é sempre importante ter em mente, sempre que a gente for implantar um processo novo, inclusive trazer um sistema novo para a empresa, né? Que vai impactar, claro, na criação de novos processos, fazer isso já olhando para a LGPD. Então, já rodar tudo isso, né, no momento da criação do processo, tá? Então, estou estruturando o processo, eu já identifico quais são os dados que eu vou coletar, já mapeio os riscos, né? Já verifico se eu estou deixando algum gap acontecer, a ideia é que não, né? Mas daqueles riscos já trato planos de ação para estar melhorando esse novo processo e reduzindo riscos, né? Então, sempre olhar para a criação de processos com um olhar da privacidade também, ok? E aqui, né, como eu comentei, nós temos aí a parceria, né, é um parceiro aí estratégico da Teutec, né, e por consequência nosso também, da 3Neuron, né, a OneTrust com é uma ferramenta automatizada para a gestão da privacidade. Né? Só que muitas pessoas perguntam, olha, existe alguma ferramenta para gerenciamento, para nos ajudar a fazer tudo isso, né, de forma automatizada? Então, existem algumas, né, no mercado, vamos dizer assim, a maior, né, a com mais abrangência aí hoje é a OneTrust, tá? E a OneTrust ela já foi criada desde lá de trás para atender, né, não é a empresa OneTrust, depois o Adriano aí pode me corrigir, né, mas desde lá de trás, né, a OneTrust criou essa solução, né, de gerenciamento aí da privacidade já para atender a GDPR na Europa, certo? E trouxe isso para o Brasil com a LGPD, tá? Então, é uma suíte bem ampla, com diversos módulos, né? Totalmente modular, então dá para adquirir as ferramentas, né, que melhor vão impactar o negócio de vocês. Aqui o Adriano vai dar alguns exemplos. Então, tem coisas como, por exemplo, varredura automatizada de dados, né? Então, o próprio OneTrust faz todo, né, um mapeamento de entrar nos ativos das empresas, identificar se existem dados pessoais, né, armazenados em algum lugar, né? O mapeamento dos dados de gestão de riscos, né? Então ela possui todo o tracking de riscos lá dentro, você consegue acompanhar a evolução da mitigação de riscos, solução de ITSM para atender direitos dos titulares, né? Gerenciamento de cookies, né? Então nós precisamos, uma das políticas que a gente precisa implantar na empresa, tá? É o consentimento de cookies no nosso site, tá? E de fato atrelado a uma política de cookies que de fato o site atenda ao que está escrito na política, né? Então, a própria OneTrust faz essa integração com o site, implementa essas políticas e diversos outros fatores, né? Então, até aqui abro aí a fala aí para o Adriano. Adriano, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Rodrigo. Uma perfeita sua apresentação. Vou me apresentar aqui. Eu sou Adriano Porto, sou engenheiro de soluções da OneTrust. Eu estou baseado no Brasil, estou aqui em São Paulo. Eu vou pedir permissão, Rodrigo, para compartilhar minha tela. E vou pedir desculpa também para quem está aqui. Eu preciso sair às 10 horas, então vou falar bem rapidamente, 5 minutinhos, talvez para ficar aqui mais uns 3, 4 minutos, extrapolar um pouquinho o tempo. Mas a gente fica aí disponível junto com a Teutec, com o pessoal, para, se precisar que a gente apresente mais profundamente a plataforma, para tirar dúvidas, estamos todos aqui disponíveis, tudo bem? Deixa eu compartilhar a minha tela. Estou achando aqui só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela aí agora, Rodrigo? Tá aparecendo, Adriano. Perfeito. Bom, então vou falar rapidamente da OneTrust. A OneTrust é uma empresa, como o Rodrigo disse, a maior empresa de privacidade, né, de governança e de segurança de dados. O que a gente espera, o que a gente vende é confiança, é gerar confiança nos clientes, mostrando que a gente respeita a privacidade, que a gente tem governança de processo, que os dados são seguros. Então, é uma empresa de mais rápido crescimento nos Estados Unidos, foi mais de 48.000% em 3 anos. A gente tem mais de 150 patentes registradas, já concedidas. É uma empresa que vale mais de 5 bilhões de dólares. São 10 mil clientes, né, por todo o mundo. Só no Brasil já passa de 550.
São mais de 2.000 colaboradores. Aqui é importante destacar que 40% dessa equipe está focada em pesquisa e desenvolvimento do produto, ou seja, o produto evolui muito rápido. A gente está em 13 países, né? Inclusive aqui em São Paulo já são mais de 60 pessoas. Então, a OneTrust, ela tem alguns pilares, né? Então, como é que a gente... Esse é o... A gente chama de pavão, né? É o nosso leque de ofertas. Então, como é que a OneTrust funciona? Primeiro, conhecendo os dados. Então, foi o que o Rodrigo falou, a gente vai descobrir, classificar, entender os seus dados e depois conhecer as leis, aplicar as leis sobre esses dados. E com base nisso, conhecendo o dado, conhecendo a lei, a inteligência artificial vai te auxiliar nesse leque todo. Então, desde a privacidade, que é a adequação com o LGPD, governança de dados, gestão de preferência e consentimento, governança, risco e compliance, aí compliance com qualquer norma, com ISO, NIST, SIG, você escolhe, gestão de fornecedor, casos de ética, treinamento, programas ambientais, ou seja, é uma plataforma que vai te atender em vários aspectos da governança dentro da sua empresa, tudo suportado com inteligência artificial. A nossa inteligência artificial vai fazer um papel-chave ao longo do tempo. Como o Rodrigo disse, você precisa registrar o seu programa de privacidade, né? As suas atividades de tratamento, os seus ativos ou recursos que você utiliza, fornecedor, risco, de relatórios de impacto, isso tudo vai estar dentro da plataforma da OneTrust. E a gente tem um outro produto, que é o Data Guidance, que é um portal jurídico, que tem todas as leis de privacidade, normas, e isso é atualizado diariamente. Então, a inteligência artificial, ela fica monitorando o seu programa e as leis que se aplicam a ele. Caso tenha um novo requisito, uma nova regulamentação, uma jurisprudência, uma nova norma da NPD, a plataforma, através da inteligência artificial, vai identificar se tem um novo requisito, uma não conformidade, e de forma automática a gente recomenda. A gente fala o que você tem que fazer para manter a conformidade ao longo do tempo. Isso tudo de forma transparente e automática. E, além disso, a inteligência artificial vai automatizar a tarefa manual, por exemplo, para anonimizar dados de um titular ou para fazer uma cópia desses dados, caso ele solicite, e a inteligência artificial que aprende, melhora com o tempo. Então, isso é o conceitual da OneTrust, é uma plataforma modular. Então, cada box aqui é um módulo, então você pode escolher um módulo, 2 módulos para iniciar o programa de privacidade, e à medida que a maturidade vai crescendo, você pode ir adicionando módulos. O importante aqui é que é um produto único, isso aqui não são sistemas integrados, é um código-fonte só, vai estar tudo sendo executado desde o princípio e você vai ter acesso aos módulos que você assinar. É uma plataforma SaaS, roda na nuvem, então não precisa de infraestrutura, multi-idioma, multilegislação, permite você dividir por departamento, muito flexível a plataforma. Falando da LGPD, né, então a gente tem que inventariar os processos, os recursos, os fornecedores, a gente vai ter o que a gente chama de mapeamento de dados. Então, a plataforma ela vai te mostrar, vai ter um painel de controle totalmente personalizável. Você põe a informação que você precisa acompanhar aqui, onde você tem uma visão ampla do seu programa, né? Então, aqui estão meus aplicativos, onde que eles estão, as avaliações que o DPO tem que dar um parecer, o meu perfil de risco por departamento, por estágio, por nível, e é tudo navegável, né? Então, o DPO ele consegue ir filtrando e entrando e tomando uma ação rapidamente. As atividades de tratamento, que são os processos de negócio, que é o que a LGPD exige que você registre, então, dentro da plataforma, não importa se você inseriu manualmente, se você fez uma entrevista integrada, digital, ou mesmo importou uma planilha Excel, a plataforma vai fazer a linhagem do processo para você. Então, isso aqui é uma atividade de tratamento e ela desenha automaticamente quais são os titulares envolvidos, onde você coleta a informação, onde armazena e trata, para onde envia, quem tem acesso, como você elimina ou retém, né? Então, aqui tanto sistemas internos quanto fornecedores e aquilo que o Rodrigo falou, já te dá o perfil de risco, aonde você tem problema. A bandeirinha aqui mostra o risco e você clicando, você tem toda a visão do recurso. Então, medidas de segurança operacionais, medidas técnicas, né? Então, anonimização, autenticação de 2 fatores. A plataforma ela auxilia o DPO de forma visual a entender os seus processos e por onde a informação está trafegando. Como o
o Rodrigo falou, né, a avaliação de impacto, o RIPD, né, o relatório de impacto na proteção de dados, é fundamental, é uma exigência legal. Então, esse aqui é um modelo de como é que a gente auxilia nisso. A gente tem diversos modelos prontos, inclusive o oficial da NPD, né? Então, esse aqui é um relatório de impacto que está analisando uma atividade de tratamento e o responsável por esse processo vai responder as perguntas, ele vai marcando, né, quais são... para cada pergunta que a lei exige, como é que ele trata, como é que ele trata os dados, como é que ele faz a privacidade, a segurança. E aqui o OneTrust ela te auxilia analisando de forma automática as respostas fornecidas e já montando o seu mapa de risco. Então, a plataforma ela analisou uma resposta da pergunta 5.3 e já me falou que nos termos do artigo 7º, para usar o legítimo interesse, o que eu preciso fazer, como tratar essa não conformidade, te dá tudo que você precisa, né? Identificar, avaliar o risco, tratar, depois monitorar, criar tarefas, né? Fazer uma avaliação do legítimo interesse, reunir com o jurídico para confirmar a base legal e implementar controles. A OneTrust fornece já das principais normas, não só de privacidade, então SOC, COSO, RIPA, ISO 27001, a própria LGPD, né? Então está aqui o interesse legítimo, como tratar o interesse legítimo. Então a plataforma ela vai te auxiliar desde identificando automaticamente os dados, importando planilhas, se você já fez isso manualmente, e até lá no final, analisar e identificar de forma automática o seu risco, o seu impacto. Como o Rodrigo falou, né, o que usa o Tenable para buscar vulnerabilidade, não tem problema, o OneTrust também trabalha junto com o Tenable, então eu consigo ir lá no Tenable, buscar as vulnerabilidades que o Tenable, por acaso, tenha descoberto e já aplicar automaticamente a vulnerabilidade no item, no ativo, e já criar o risco para alguém tratar, implementar controle. Ou seja, está tudo integrado, facilitando o dia a dia, a vida, né, do time de privacidade e de governança. E também aqui a visão geral, né, a sua gestão de risco. Então, mapa de calor, por norma, por controle, né, por departamento, a quantidade de riscos e a listagem completa dos seus riscos, e que permite você criar filtros, por exemplo, só os riscos do tipo financeiro. Então, eu consigo ir filtrando, tomar ações, decidir. A plataforma vai te auxiliar tudo que você precisa internamente para fazer gestão do programa de privacidade, como também para se relacionar com o titular de dados. Então, a LGPD prevê alguns direitos, né? Esse aqui é um formulário de atender uma solicitação, onde a pessoa vem cá e se identifica, eu sou um cliente, eu quero acesso aos meus dados, preenche os dados para identificar e vai cair num workflow automatizado dentro da plataforma que vai buscar nas diversas fontes os dados daquele solicitante. Então, vai em sistema, vai em banco de dados, busca dados não estruturados e aqui garante a privacidade, ocultando dados de terceiros. Então, isso aqui é um e-mail que o solicitante é o Moacir, mas no corpo do e-mail tem dados de terceiros, tem aqui o Marcos, tem o endereço da Verônica, tem o Ricardo. A plataforma vai sugerir que esses dados sejam ocultados, ou seja, quando eu der a resposta para o solicitante, esse e-mail vai estar com tarjas pretas, ocultando os dados que não são dele, né? Garantindo e evitando um vazamento de dados, por exemplo. E a gestão do cookie também, né? Como o Rodrigo falou, fazer o scan de um site e aí identificar tudo que rastreia um titular, não é só cookie, né? Tag, beacon, pixel, já classificando de forma automática, já te dando o script, tudo que é necessário para você colocar dentro do seu website, coletar esse consentimento, armazenando da forma que a lei exige, inclusive te notificando automaticamente quando novos cookies são identificados e a plataforma já bloqueia ele automaticamente até ele ser categorizado, até que você dê a opção que o titular consiga, né, te dê o consentimento ou não. E, claro, fica tudo evidenciado. A plataforma da OneTrust não é uma plataforma só para automatizar processo, né? Ele é um software, todo software faz isso, vai te dar escala, produtividade, padronização, mas o grande objetivo, que a gente tem feito muito bem nos últimos 5 anos, é uma ferramenta para minimizar dano legal, né? É uma ferramenta que registra evidências. Tudo que acontece dentro da OneTrust é registrado de forma a gerar uma evidência. Caso você necessite, você apresente ela num tribunal, num processo, para te defender. E, por último, aqui, como você acompanhar a evolução do seu programa ao longo do tempo.
a evolução da sua maturidade, né? Que eu coloquei duas normas, porque a plataforma da OneTrust, ela atende não só a LGPD, como a GDPR, e também outras normas, como, por exemplo, a ISO 27001. Então, eu estou aqui o meu plano, né? A minha maturidade em cada norma, o que está de acordo e o que não está de acordo, o que eu tenho que fazer. Então, a plataforma identifica a não conformidade e já te dá um plano de ação, uma recomendação para você se adequar. Então, você tem a visão lá desde você fazer uma análise inicial do seu estágio de maturidade e acompanhar essa evolução, esse ciclo, né, esse plano ao longo do tempo. Eu fui bem rápido, pessoal, porque sobrou pouco tempo e eu peço desculpa de novo, porque eu tenho um outro compromisso agora, eu preciso sair, mas deixo aqui a gente aberto, quem quiser conhecer mais profundamente a plataforma, né? Eu não passei dessa quantidade enorme de módulos que a gente tem, eu passei por 2 ou 3, ou seja, tem muito mais para mostrar que vai auxiliar o dia a dia, a vida não só do DPO, mas também com a área de segurança, a área de compliance. Então, a gente consegue auxiliar você, não importa o tamanho da empresa, não importa o momento atual que você esteja, a gente vai conseguir auxiliar. Perfeito. Adriano, obrigado e desculpa também, acabei passando aqui, né? Mas o pessoal tendo, né? A qualquer momento, é só falar com a gente, aí a gente consegue marcar uma demonstração mais, né? Mais profunda aí, específica, caso tenha interesse, né? Bem detalhada aí com o Adriano. Adriano, muito obrigado novamente. Obrigado, Valeu. Pessoal. Um bom dia e até mais. Pela participação. Bom dia. Pessoal, então, aqui já estamos nos caminhando para o final, né? Eu vi que tem uma dúvida ali da Carla. Só vou responder ela rapidinho. Se tiverem outras dúvidas, pessoal, pode mandar, tá? Porque aí a gente encaminha a resposta ali por e-mail, como a gente acabamos estourando o tempo aqui. Então, a Carla perguntou se acontecer um vazamento, o DPO já deve informar diretamente a NPD. O ideal é que sim, tá, Carla? Então, inclusive lá na página, no site, tá, da Autoridade Nacional, já tem até o canal lá, onde a gente pode registrar aí incidentes, tá? Pessoal, então, né, a gente vai abrir aqui agora para o sorteio dos 2 cursos, tá? Então, já convido aí o Henrique, nosso comercial, tá? Para falar com vocês aí como vai funcionar esse sorteio. Bom dia, pessoal. Prazer. Vamos lá, então. A gente já está passando aqui do tempo, já estamos chegando no final. A gente vai sortear, então, 2 vagas no nosso curso em LGPD. A gente ainda não tem a data desses cursos, mas os 2 sorteados, os 2 ganhadores do sorteio, assim que a gente tiver a data, a gente já entra em contato para passar isso tudo, ok? E eu só vou pedir, então, para a Cláudia, aqui da Teltec, para ela gerar o PIN, então, para a gente poder fazer o sorteio. Oi, na verdade, assim, eu vou pedir para compartilhar minha tela aqui, que eu achei um outro mais prático aqui pra gente, daí a gente já faz os 2 uma vez só, sabe? Aí eles não precisam Beleza. entrando. Já foi respondido as perguntas ali no final? Já sim. Então tá, peraí, deixa eu só ver aqui. Isso aqui. Então, os nomes já estão todos aqui, já tirei nossos, da Teutec e da Neuron, né? E deixei só o pessoal realmente que interessa. Então, vamos lá. Ó, peraí, deixa eu ver que aqui... Isso aqui atrapalha. Quem ganhou foi o Caio Oliveira e o Rogério Padilha. Boa. Legal, então, parabéns, Caio, parabéns, Rogério. Em breve a gente entra em contato, então, para passar a data, assim que a gente tiver, para passar, então, os próximos passos. Beleza, pessoal? Tá, obrigada a todos. E aí o Henrique entra em contato, então, né, Henrique? Perfeito. Certo, Perfeito. então. Obrigadão. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Obrigado pela presença e desculpem o tempo, tá? Acabou passando um pouquinho. Então, daí na sequência, ao longo do dia, o Henrique vai entrar em contato tanto aí com o Caio, né, com o Rogério, tá? E também enviar para vocês aí, né, um agradecimento, né, ali por e-mail, já com aquele link do diagnóstico, caso você tenha interesse em fazer, ok? E a gente vai anexar ali a apresentação aí para vocês terem acesso também. Muito obrigado, gente. Um bom dia aí, uma boa terça a todos. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Um bom dia para todo mundo.